Olá pessoal, bem-vindo mais uma vez no canal. Hoje a gente tem a receita de ovo de Páscoa, justamente para você fazer, para se quiser vender, obviamente ganhar dinheiro nessa época da Páscoa e nesse período aí de quarentena, coronavírus, etc. Pelo menos você consegue passar uma parte aí do seu dia fazendo alguma coisa. Obviamente tem um monte de receita no canal para você fazer, brincar, etc. E a ideia do ovo de Páscoa também é essa, para você tipo dar de presente e obviamente, que eu falei agora há pouco, né, se quiser vender e ganhar um dinheirinho extra aí. E vocês vão perceber que não é tão difícil assim. Não tem aquele, né, bicho de sete cabeças igual o pessoal fala. Qual que é a ideia? Eu vou pegar esses tablets, né, essas barras de chocolate. Eu estou usando aqui tipo aquela barra grandona que é de 2 quilos. Vou usar uns 4, 5 tablets desse quadrado grandão. Vai dar mais ou menos meio quilo de chocolate. Obviamente vai depender da quantidade que você quer fazer de ovo de Páscoa, o tamanho da casca, né, que você quer fazer. Aqui a ideia, a gente vai fazer aquele ovo de Páscoa de colher. Então a gente vai fazer a casca e depois rechear ele com um brigadeiro, um ganache, etc. A gente vai inclusive usar a receita do vídeo da semana passada. Vai aparecer o card mais ou menos nessa parte aqui, ó. Então o vídeo já do brigadeiro de colher já está pronto aí, é só assistir o vídeo anterior. E a gente vai usar ele para rechear aqui o ovo de Páscoa depois. Usando esses quadrados aqui de chocolate, a ideia é primeiro picar ele bem pequenininho, o menor que você conseguir. Inclusive aqui eu vou continuar ainda picando, vou deixar ele mais assim, com uma granulometria menor, vamos falar assim. Você pode derreter ele de duas maneiras, ou levar ao micro-ondas, coloca ele num bowl, né, tipo seco, limpo. O chocolate tem que ter esse cuidado com relação à água, não pode ter uma gota de água porque senão acaba desandando o ponto da temperagem, que eu vou falar daqui a pouquinho. Levou no micro-ondas, coloca de 30 em 30 segundos e a cada 30 segundos você vai tirar e vai dar uma misturada. Você vai perceber que nesse primeiro 30 segundos ele vai ficar ainda meio duro, mas no próximo 30 segundos que você colocar, ele já vai começar a derreter. Você vai repetir isso aí umas 3, 4 vezes, vai depender muito da quantidade de chocolate que você está usando. E até, sei lá, você põe 30 segundos, tirou, mexeu, põe mais 30 segundos, tira, mexe mais um pouco. Na próxima, você pode até diminuir já um pouco o tempo se você perceber que ele já está ficando assim bem derretido. Ao invés de colocar 30 segundos, coloca 15, para evitar que queime o chocolate. Na hora que você perceber que ele está líquido, é o ponto de você fazer a temperagem. A ideia de derreter o chocolate é, não derreta todo ele. Você vai pegar essa quantidade, igual eu estou usando 5 quadrados desse daqui, eu vou tipo picar todo ele e vou separar 2/3 no bowl que eu vou derreter e 1/3 eu vou deixar nesse outro bowl que eu vou acrescentar depois no chocolate que já está derretido. Isso aí vou misturando, que é justamente para fazer a temperagem do chocolate, ou seja, a gente derrete ele no micro-ondas, a temperatura acaba subindo. Quando eu acrescento esse chocolate que não está derretido, que eu nem levei ao micro-ondas, no chocolate que já está derretido, eu começo a reduzir essa temperatura. E aí você tem que olhar no fabricante, né, na embalagem, qual que é a temperatura justamente para você fazer essa temperagem. Então se você tiver um termômetro, vai acrescentando esse chocolate que não está derretido no bowl que você derreteu no micro-ondas e vai monitorando a temperatura. A hora que você está acrescentando esse chocolate, você vai misturando. Perceber que a temperatura já desceu para o ponto da temperagem que está na embalagem do fabricante, não precisa mais acrescentar esse chocolate que não estava derretido. Já é o ponto suficiente e você tem lá o seu chocolate temperado. Temperado é justamente um ponto que o chocolate ele depois não vai derreter na hora que ele estiver já endurecido, formando a casca do seu ovo, por exemplo, ele não vai derreter com facilidade. Porque se você não faz a temperagem, você não chega nesse ponto do chocolate que ele fica consistente, ou seja, você fez a casca, logo depois de alguns minutos, por exemplo, ele endureceu. Na hora que você vai usar ele, vai consumir, ele já começa a derreter assim, tipo, com uma facilidade assim absurda, na verdade. Então, ele não está resistente o suficiente. Principalmente para o ovo de colher, a gente precisa que essa casca fique, obviamente, com o chocolate temperado certinho, dura o suficiente. Se você quiser derreter esse chocolate em banho-maria, pega uma panela, que é o processo que a gente vai fazer, tanto faz, os dois é a mesma linha de preparo. Uma panela, vou colocar ela, assim, 2 dedos de água no fundo, e aí com esses 2 dedos de água, vou deixar ela
esquentar, não vou deixar no ponto de fervura, justamente para evitar que espirre água e, né, estrague o nosso chocolate. Essa água está quente, eu vou pegar esse bowl que estava com esses 2/3 do chocolate picado, vou colocar ele em cima da panela e vou ficar mexendo até eu perceber que ele começou a derreter. Começou a derreter, acrescento, depois obviamente tirar da panela, né, esse bowl que já está derretido com esse chocolate, e vou acrescentar esse agora 1/3 de chocolate aos poucos e vou misturando de tempos em tempos. Chocolate derretido, você vai colocar ele nessas formas que você encontra nessas lojas especializadas. Depende muito do tamanho do ovo que você quer fazer. Então eu tenho uma menor, uma maior aqui. Eu costumo fazer ela nessa menor, que justamente tipo, vai dar um ovo com tamanho bom de colher, né? Não fica tão grande, não vai ficar tão enjoativo, obviamente. Mas é relativo, depende aí do tamanho que você quer fazer. E também você pode usar esses flocos de arroz, que é o crocante de arroz. Você encontra também em loja especializada para fazer um ovo de Páscoa crocante. Com o chocolate derretido, depois que você fez a temperagem, é só você colocar o floco de arroz aí, a quantidade que você achar suficiente no ponto do crocante que você preferir, independente. Então é meio que à vontade. Vamos começar a parte do preparo. Eu vou continuar picando esse chocolate, vou começar a derreter ele, e aí no meio do processo eu coloco mais uma parte do vídeo para mostrar tipo a parte da temperagem do mesmo. Aqui o chocolate já todo picado, esses 500 gramas mais ou menos. Aí eu separei 2/3 nesse bowl maior, que é o que a gente vai levar lá para a água, fazer o derretimento em banho-maria. A água já está aquecendo inclusive. E esse 1/3 é o que a gente vai incorporar depois que o chocolate já estiver derretido. Então a gente vai tirar do banho-maria, colocar ele em cima de uma tábua, um pano, e vai aos poucos colocando esse chocolate que não foi derretido, né, no processo. E aí com esse complemento de chocolate a gente vai fazer a têmpera desse chocolate que está derretido. Esse aqui do fabricante, o ponto de temperagem dele, né, da têmpera, é entre 28 e 29 graus. Então, quando a gente estiver derretendo, essa temperatura ela vai subir bastante, 40 graus mais ou menos, depende também, obviamente, do ponto, né, para ele atingir, né, a ideia de derretimento. E depois, quando a gente começa a acrescentar esse chocolate que não estava derretido, a gente começa a diminuir essa temperatura. Chegou em 28, 29 graus, a gente vai monitorar com o termômetro, já está o ponto ideal para você usar. Então você para de acrescentar, derreteu, está pronto. Você já começa a fazer a sua casca, né, tipo do ovo ou seu bombom. Pode colocar o floco de arroz, né, e misturar nesse chocolate derretido e fazer, né, o ovo de Páscoa crocante ou bombom crocante, etc. Aí fica a seu critério, mas a ideia do processo é essa. A nossa água está terminando lá de aquecer, já vou colocar o chocolate para derreter, vou mexendo sempre. Você pode usar uma colher, né, metálica preferencialmente, e isso facilita, na verdade, para você não ficar alterando muito a temperatura. Então com essa colher lá já dentro você vai sempre mexendo e vai forçando aí o derretimento. A nossa água já aqueceu, coloquei o bowl em cima dessa água, ele está encostando bem no fundinho do bowl. Se não encostar na água, melhor ainda. Mas agora a gente vai tipo misturando. Eu já desliguei o fogo e estou usando só esse resquício, né, do calor que já está na própria água e na panela. E vou misturando até derreter ele por completo. Ó, repara que ele está começando a derreter. Só que tem que derreter todo esse chocolate. Tem que ter paciência, porque ele demora um pouco mesmo. Já adiantei mais um pouco o vídeo, ó, tá derretendo. Cada vez mais, tipo, ele tá praticamente derretido. Ainda tem só uns pedacinhos que a gente vai terminar de derreter. E a ideia dessa temperagem, de depois acrescentar esse 1/3 de chocolate que não está derretido nesse que está derretido, é um dos processos. Você pode usar aquele outro processo de colocar o chocolate no mármore e ir mexendo ele numa pedra, né, nesse mármore limpo, e fazer com que a temperatura diminua. Só que você acaba assim sujando todo o mármore, faz uma lambança de chocolate derretido. A ideia é de você só incorporar o chocolate não derretido nesse bowl. Assim, você não faz sujeira nenhuma, você só está sujando basicamente esse bowl com o chocolate que está derretido. E você não vai ter que ficar espalhando ele numa pedra, ficar misturando na pedra para ir, né, diminuindo essa temperatura. Repare que o chocolate ele já derreteu, ó, tá num ponto já para a gente fazer a temperagem. A gente vai agora acrescentar aquele chocolate que não está derretido nesse daqui e vai misturando sempre, acrescentando ele aos poucos e vai monitorando a temperatura, vai medindo. Chegou nesse caso aqui desse fabricante em 28, 29 graus,
já tá o ponto aí da têmpera ok. E aí a gente já vai começar a rechear a nossa casca para fazer os ovos. Vou começar a acrescentar um pouco desse chocolate que não tá derretido. E vai de poucos em poucos. Acrescenta um pouco, mistura, espera ele derreter e aí mede de novo a temperatura. Agora há pouco, nesse que estava derretendo no banho-maria, ele chegou num pico de temperatura de 54 graus. E aí foi o tempo de ir editando a parte do vídeo aqui da gravação, ela já começou a diminuir para 44, mais ou menos, que foi o que eu comentei. E aí agora colocando esse chocolate que não estava derretido, a temperatura vai diminuir ainda mais, que é a ideia de chegar no ponto da temperagem. Pode reparar, ó, que o chocolate que eu acrescentei que não estava derretido, ele está derretendo, ó, rapidamente, ó. Aproveitar aqui já verificar a temperatura. Aí tá diminuindo, agora tá 38 graus. Estou usando o termômetro a laser, que é mais prático, também evita sujeira, né, de ficar colocando o termômetro no chocolate, etc. A gente colocou praticamente todo aquele 1/3 de chocolate. A temperatura agora já está em 31 graus. Então é só terminar de misturar e derreter o resto do chocolate, que ainda está com uma temperatura razoável, então ele vai continuar derretendo. Só que já é o ponto que a gente já vai parar, né, diminuir mais esses 2 graus mais ou menos, ou 3 graus, para chegar no ponto lá da têmpera do fabricante. Já é o ponto ideal para você começar a fazer aí as suas cascas, bombom. Repara que ele já está ficando todo derretido, já não tem mais nenhum pedaço que ainda não derreteu. E lembrando, se você for usar esse chocolate, recheou lá, sei lá, suas forminhas, né, para fazer o ovo, as cascas dos ovos, etc. Sobrou, você não vai usar mais essa parte de chocolate. Você pode reaproveitar ele depois? Sim, só que aí você vai ter que fazer o mesmo processo. Vai derreter ele em banho-maria ou no micro-ondas e depois você vai ter que acrescentar mais chocolate para temperar ele de novo, porque ele acaba perdendo depois o ponto da têmpera justamente porque ele já endureceu. Então se você for derreter, você vai acabar subindo a temperatura dele e assim, basicamente repetir o processo, porque ele tá duro, então você vai ter que derreter ele, você subiu a temperatura e aí você tem que fazer essa temperagem de novo para garantir que depois ele fique com a consistência legal e não derreta facilmente quando tiver com o seu ovo, bombom pronto. Não repara que infelizmente esse vídeo ele vai ficar grande porque tem bastante processo, bastante etapa e eu tô tentando deixar o mais detalhado possível. Então, como o pessoal tá de quarentena, então tem tempo de sobra para assistir o vídeo inteiro, mesmo ele ficando meio extenso. Essas formas aqui, tem umas que ela é só a forma já direto, então você vai colocar o chocolate, vai dar umas batidas para tirar as bolhas de ar, e aí você pode até virar ela em cima do chocolate derretido, porque aí vai escorrer todo o chocolate que não aderiu à forma. E aí o que aderiu vai ser a parte da nossa casca. Vai levar para a geladeira por tipo uns 4, 5 minutos, e aí você vai colocar mais chocolate para fazer uma outra camada, mais umas batidas. Vira, deixa escorrer o resto do chocolate, né, que não aderiu na casca que já estava aqui. E você pode repetir isso mais umas 2 vezes. Então você vai fazer umas 3 vezes, vai ficar uma casca já mais grossa. Se você fizer só 2 vezes, uma casca um pouco mais fina. Então é meio que particular também. Eu vou fazer 2 vezes, vou verificar como vai ficar essa casca. Qualquer coisa eu repito pela 3ª vez, mas acho que com 2 vezes aqui vai ficar legal, porque eu também não quero uma casca muito grossa, eu prefiro ela um pouco mais fina, porque depois a gente vai rechear aí com o nosso brigadeiro, né? Lembrando que é o do vídeo anterior. Vamos fazer essa parte. E eu tava comentando, tem outras, né, marcas que ela vem com uma outra forma que você vai colocar o chocolate e aí você com essa outra forma você prensa. E aí o chocolate ele já vai ficar com uma casca padrão, né, tipo normalmente 3, 4 milímetros, então depende do fabricante. Essa daqui tem essa outra parte, né, que a gente pode prensar ela, só que eu vou fazer o processo de colocar o chocolate, bater, tirar as bolhas de ar e virar ele em cima do chocolate derretido e deixar escorrer todo o chocolate que não aderiu. Então, assim, é uma preferência, mas também é indiferente. Você pode colocar bastante chocolate, porque depois ele vai, tipo, justamente só aderir o que for necessário na lateral dessa forma. Você vai fazendo, tipo, um movimento para ela pegar essa aderência e grudar, né, tipo, para fazer justamente essa casca. Se precisar, você pode pôr mais chocolate para deixar essa casca um pouco mais grossa. Porque depois a gente vai escorrer todo o excesso.
basicamente espalhado. Vou dar umas batidas aqui para tirar o excesso, né, bolha de ar. E aí agora vira ele em cima do chocolate derretido. Então vai escorrer todo o resto do chocolate, o que obviamente não aderiu para fazer essa casca. Aí a gente vai levar para geladeira e depois vai repetir esse processo. Tentar fazer, na verdade, o quanto antes para aproveitar esse chocolate que já está temperado. Então a ideia é tentar ganhar tempo com o processo. Ó, repara que já escorreu o que tinha que escorrer. Tem uma parte só ali que vai acabar de pingar, mas já é o suficiente para a gente levar ele para a geladeira. E ao levar para a geladeira, você pode colocar ela de ponta cabeça em cima de um prato, justamente para ir escorrendo o resto do chocolate para o prato. Porque se você deixar ela ao contrário, todo o chocolate vai derreter e vai formar uma camada muito grossa de chocolate nessa parte do ovo. Então você colocando ela de ponta cabeça, todo o chocolate vai terminar de escorrer no próprio prato e depois esse chocolate você consegue reaproveitar para fazer mais bombom, ovo, etc. Aí depois de ter deixado essa casca na geladeira por uns 5 minutos, a gente tirou ela, passou mais uma camada de chocolate, tornou a voltar para a geladeira e depois, né, de mais uns 5 minutos a gente só deu mais uma, vamos falar assim, retocada com o chocolate em alguns pontos da casca que a gente percebeu que estava um pouco fino. Depois a gente deixou uma meia hora só para dar uma firmada boa, então ela já endureceu. Mesmo com esse aspecto, agora a gente vai rechear e essa parte que está em volta aqui, a gente depois consegue cortar ela com uma faca e aí dá o acabamento certinho. Então tipo, a gente vai pegar agora e forçando essa bandeja no prato para entrar ar e nessa tipo de entrar o ar, ele acaba já descolando, né, dessa forma e vai sair no prato. A gente consegue perceber pela marca do próprio, né, tipo, chocolate grudado. Não é tão difícil, é só delicado. Pronto. Tá aqui a nossa parte da casca já desenformada. A gente vai só dar esse acabamento, depois pegar aquele brigadeiro de colher do vídeo da semana passada, rechear essa nossa casca. A gente já pode até voltar ela para essa forma, justamente para dar uma sustentação, para a gente não colocar a mão direto nela, porque tá bonito, né? Tá um chocolate brilhoso. E aí facilita o nosso processo, recheou. Pode colocar um chocolate granulado por cima e está pronto aí o nosso ovo de colher. A parte do chocolate que a gente cortou, a gente voltou para aquele bowl, que a gente consegue reaproveitar. E aí é que eu estou recheando ele justamente com aquele brigadeiro de colher do vídeo anterior. Então você põe a quantidade necessária. Depois que você rechear, obviamente a gente está usando já o recheio frio para não ter perigo de derreter essa casca de chocolate. E depois que a gente tiver com ele recheado, coloca o chocolate granulado por cima, dá o acabamento e volta ele para a geladeira para pegar a consistência, né? E a forma, tipo, não ter perigo depois de derreter a nossa casca. Estou usando a própria forma, né, que a gente fez a parte da casca como suporte para evitar o contato da nossa mão ainda com o chocolate, porque ele ainda está no processo de endurecimento. Colocamos a quantidade que a gente achou conveniente, né, desse brigadeiro e agora o chocolate granulado por cima. Vamos voltar para a geladeira por pelo menos 1 hora para conseguir, né, botar a temperatura do chocolate num ponto que ele já não vai derreter mais e também o nosso brigadeiro dá uma encorpada, né, uma endurecida. E depois é só tirar de novo já da nossa forminha, porque como já está com um apoio legal, já, né, a gente já desenformou agora há pouco, depois é fácil de desenformar ela. A outra casca que a gente fez, só que essa daqui com crocante. Então a ideia é a mesma, você pode pegar também o brigadeiro e colocar um pouco daquele floco de arroz no próprio brigadeiro e rechear a sua casca, fica a gosto. E você pode usar também, eu vou colocar o card aqui, ó, aquele mousse de maracujá. Então tipo, é uma receita fácil, você consegue fazer aí do mousse de maracujá e você usa para rechear, né, tipo, o seu ovo. Então ele vai ficar essa casca de chocolate recheada com um mousse de maracujá, fica uma delícia também. E aí aqui as cascas que a gente já tirou da geladeira, já tirou também da forma e começamos a rechear. Então essa aqui usando esse brigadeiro de colher, esse aqui usando a mesma ideia do brigadeiro de colher, só que a gente colocou aqueles flocos de arroz, então para fazer todo o recheio dele crocante. E esse aqui a gente vai rechear daqui a pouquinho com mousse de maracujá, mas o recheio é a gosto, então você pode fazer uma ganache de chocolate ao invés de brigadeiro. Você inventa aí o recheio que você achar mais gostoso e é só colocar nessa casca aí e tá pronto o seu brigadeiro de colher aí para você
dar de presente, se lambuzar, vender se quiser ganhar dinheiro, etc. Beleza? Bom apetite, obrigado.